Existe um movimento silencioso que está acontecendo nos bastidores do mercado global. Eu sei que muita gente olha para isso como uma estatística solta, mas eu quero que você enxergue a linha de raciocínio inteira que eu vou passar para vocês. Porque para mim é justamente nessa conexão entre os fatos que parecem isolados que a gente pode se antecipar. No terceiro trimestre de 2025, algo que não acontecia há décadas começou a ganhar forma. Os bilionários chineses, o topo da pirâmide chinesa de riqueza, moveram 47 bilhões de posições em ações americanas para ouro físico. Eles guardaram em cofres em Hong Kong, Singapura, na Suíça, e provavelmente essa migração não foi espontânea, né? O governo chinês deve ter obrigado eles a fazer esse movimento. E a gente precisa pensar por que a China quer que esse movimento aconteça. Eu não vou falar aqui todos os detalhes, porque eu fiz um vídeo específico sobre isso, que eu vou deixar aqui no card para vocês. Mas voltando a essa saída massiva dos bilionários chineses, quando você observa essa migração de capital de maneira isolada, ela parece apenas um ajuste ou até um rebalanceamento de posições. Mas quando você pega quais foram as outras vezes que esse mesmo grupo tomou essa decisão, a gente vê lá em 2007, antes da crise de crédito explodir. Para mim, isso é muito improvável para ser coincidência. Ela segue um padrão que apareceu poucas vezes na história recente. E ela coincidiu exatamente com a maior crise que a gente teve, que foi a de 2008. Se a gente for analisar os dados no terceiro quadrimestre de 2024, os chineses eram compradores líquidos de ações americanas. E um ano depois, eles se tornaram vendedores agressivos, com um swing de mais de 70 bilhões de dólares em sentimento. E esse fluxo ele acontece tanto por ordem da cúpula chinesa, ou até pela própria incerteza desses bilionários. E já aconteceu isso antes, né? Então, para mim, tá com cara mais de uma antecipação do que realização específica. E o ponto central é a gente entender que esses investidores têm acesso a informações que chegam muito antes para eles, meses antes do que o investidor comum. Eles controlam fábricas, cadeias de suprimentos, sistemas industriais inteiros. Então eles veem o mundo real desacelerar antes de qualquer relatório específico que mostre isso. E foi exatamente assim em 2006, 2007, quando o Walmart, a Amazon começaram a reduzir os pedidos. Quem percebeu primeiro não foram os analistas de Wall Street, mas sim os fabricantes chineses que receberam essas ligações com cortes de pedidos, reduções de contratos, pausas nas produções. E é nesse ponto que eu quero que você entenda a lógica que está se repetindo agora. No terceiro trimestre de 2025, pela primeira vez desde a pandemia, os pedidos ligados a ecossistema de inteligência artificial, como servidores, chips, componentes, tiveram uma queda de 2 dígitos. Uma queda que ainda não aparece no balanço das Big Techs, mas já aparece na realidade da produção. Ou seja, os chineses estão vendo uma desaceleração que deve aparecer no mercado americano em muitos setores no início de 2026. E além disso, existe uma leitura muito clara sobre soberania, segurança patrimonial e um risco geopolítico que a gente está vendo no mundo nesse momento. Desde que os Estados Unidos congelaram os ativos russos em 2022 e sancionaram algumas empresas chinesas também, e até ameaçaram confiscar recursos estrangeiros, ficou óbvio que as grandes fortunas estrangeiras não querem ficar expostas a um sistema onde os seus ativos podem ficar travados por um decreto. E quando você começa a montar tudo isso, englobando desaceleração industrial, risco geopolítico, a dívida americana também está nas alturas, e até essa busca chinesa por essa desdolarização estrutural, aí você entende por que a conclusão de por que as pessoas e os bilionários estão migrando para o ouro. O ouro é um ativo que sobreviveu todos os impérios, sistemas e crises. Historicamente, ele se comporta muito específico. Em 2008, o S&P caiu 60% e o ouro caiu um pouco, ficou estável e depois voltou a subir muito antes do S&P. Em 2020, mesma coisa. O mercado despencou e o ouro em semanas já subiu e recuperou. Sempre que o sistema financeiro balança, o ouro cumpre o papel de proteger o poder de compra quando o mercado acaba derretendo. Isso cria um comportamento não de curto prazo. E essa, para mim, é a aposta chinesa para bater de frente com os Estados Unidos nessa corrida.
a oferta de ouro ela não cresce, não tem descobertas significativas de novas minas há anos, enquanto a demanda está crescendo o tempo inteiro, principalmente porque a China virou uma máquina de comprar ouro. Se você junta tudo isso, né, a migração dos chineses para o ouro, a desaceleração das cadeias industriais e principalmente os gestores americanos saindo loucamente das posições, aproveitando que os ativos estão nas máximas históricas. A gente está falando de um ciclo macroeconômico, na minha visão, que está completo, que lembra muito 2007 e 2008, com uma defasagem de uns 6 a 12, 18 meses, entre os sinais mais agravantes de estresse e o colapso. E aí eu volto para o ponto mais importante. Esses investidores, eles não estão vendendo só porque eles acham que o mercado está caro. Ele está caro há um bom tempo já. Eles estão vendendo porque entendem que a estrutura inteira do sistema financeiro está mal. E quando esse tipo de investidor corre para o ouro, é porque não está tentando ganhar mais dinheiro, ele está tentando evitar perder. A gente precisa agora ver os próximos movimentos, mas geralmente os primeiros são que os bilionários e os grandes family offices que fazem esses movimentos de venda mais discretos, depois alguns fundos institucionais começam a reduzir risco. Isso até acaba gerando uma volatilidade no mercado, mas muitas vezes uma queda não tão acentuada para gerar pânico. Mas quando o varejo entra em pânico, aí é ladeira abaixo, as quedas são gigantes e começa a complicar o mercado. Mas agora, independente se você está bullish ou bearish com o mercado, uma coisa que eu sempre digo é que você não precisa ser apocalíptico para ser racional. Se você está vendo dados, comportamento institucional, fluxo de capitais e algumas fragilidades sistêmicas, você não precisa prever o futuro. Você só precisa se proteger do que está matematicamente em andamento. Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é que a queda é inevitável. Ela sempre veio e sempre vai vir. O mercado é cíclico há séculos. E não adianta imaginar que dessa vez ele não vai ser. Eu venho alertando diversos outros sinais que a gente está em pontos críticos do ciclo. Eu trouxe hoje mais uma notícia que, na minha visão, é preocupante. Mas cabe a você entender aonde que você coloca o teu dinheiro e que tipo de risco você vai correr. Montar estruturas que se beneficiam da queda dos ativos é onde eu me especializei nos últimos anos. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja até no Bitcoin. A gente consegue se proteger em qualquer cenário e qualquer ativo que a gente tenha. Se você tiver interesse em estruturar a tua carteira para não só se proteger, mas também ganhar dinheiro com a queda do mercado, eu te convido a clicar no link que eu deixei na descrição e vir falar diretamente comigo. Ali a gente vai entender a tua carteira e entender melhor os teus riscos. Bom, nos vemos nos próximos vídeos e seguimos acompanhando esse mercado que está muito louco. Um abraço.